Bom dia a todos e todas. Agradeço ao Dr. Sérgio pelo convite de estar aqui. Cumprimento a mesa e peço licença para cumprimentar a plateia, cumprimentando a equipe da Vara de Petrópolis, que estou vendo que está ali assistindo por videoconferência, que é muito especial para mim. Vou falar do acolhimento institucional, que é a minha prática, né? Eu coordeno uma unidade de acolhimento para crianças de 0 a 4 anos do município do Rio, mas tentando trazer um pouco o debate sobre as modalidades de acolhimento, né, e esse movimento nosso em relação à família acolhedora. Foi muito bom poder falar depois da Magda, acho que ela trouxe bastante questões que vão contribuir para a minha fala. Pensando que, na verdade, a minha proposta é trazer um debate pensando o Brasil, né, do tamanho que é, das dificuldades que a gente tem, se a gente pode realmente apostar numa única modalidade como preferência para o acolhimento e proteção das crianças, e não só as crianças pequenas, que hoje é a prioridade para o acolhimento familiar, né, mas também pensando nas questões dos adolescentes, que eu acho que a Magda já apontou também. Então, vou falar a partir da experiência do Ana Carolina como uma experiência possível, uma experiência positiva, como uma aposta num acolhimento institucional dentro do modelo hoje preconizado, né, de um abrigo pequeno, com no máximo 20 crianças, mas principalmente com um investimento profissional, teórico e afetivo nesse espaço e garantindo, então, uma possibilidade de proteção, mesmo num espaço coletivo. Ah, sou eu que passo aqui? Estou sem o... Cadê o passador? Então, a primeira coisa que eu trouxe para a gente pensar é o que é acolher, né? Acolher é muito mais do que um lugar. Acolher é uma ética e é uma postura de cada profissional, né? O acolhimento ele pode se dar de diversas formas, de diversos lugares, com ou sem uma melhor estrutura para que isso aconteça. E aí, assim, o acolher ele pressupõe, né, a escuta, a disponibilidade, pressupõe o afeto. Magda falou disso, acho que eu vou falar bastante sobre isso também. E, dentro desses pressupostos, a modalidade de acolhimento não necessariamente garante o acolher. Então, no Família Acolhedora, né, a gente trouxe essa pergunta, ela pode apresentar características muito institucionais, mesmo você estando numa família, e o abrigo pode também garantir características familiares, mesmo estando no espaço coletivo. Eu acho que esse é o grande debate que a gente precisa promover, pensando que é difícil fazer uma aposta em um único caminho, pensando o Brasil da forma como ele se constitui. Então, eu trouxe um pouco do Bachelard, que fala sobre casa, qual é a função de uma casa, pensando muito que o lar e a casa está muito para além dessa estrutura romântica que a gente tem, às vezes, da família, né? É uma aposta, às vezes, muito grande nessa instituição familiar. E aí ele diz, né, que todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. A casa abriga o devaneio, protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz. Será possível isso num abrigo? E aí eu vou contar para vocês uma história de uma menina, bem rápida, eu já falei isso em outros lugares, mas que é muito marcante, muito simbólico, eu acho, para essa discussão, de uma criança de 3 anos, que foi acolhida no Ana Carolina, e ela chegou no abrigo à noite. A mãe acompanhou a ida dela, junto com o conselho tutelar. Ela estava num sentimento muito ambíguo em relação a essa mãe, né? Tinha uma situação muito difícil no convívio com essa mãe, mas também era muito difícil chegar no abrigo, né? Principalmente à noite para uma criança. E aí, como prática nossa, quando ela chegou, a gente mostrou toda a unidade de acolhimento para ela, apresentou a ela quem eram os cuidadores, os espaços e as crianças que estavam ali. E aí, quando ela chegou
enfim, no quarto que ela ia ficar, né, e ela sentou na caminha dela, e ela viu na cama dela uma colcha infantil, era da Frozen, por acaso, nesse dia. Ela sentou e falou assim: ufa, agora eu só preciso de um banho. Será que isso não é um sentimento de casa? Um sentimento de proteção, de que aqui eu posso sonhar, de que aqui eu também vou estar protegida? E aí uma outra questão, né, para além da estrutura da modalidade, eu trouxe também para a gente pensar a questão do vínculo. Quando a gente pensa, né, e eu concordo com a doutora Silvânia, que o vínculo ele é muito importante e ele precisa ser valorizado, e esse vínculo, muitas das vezes, né, dificulta uma passagem de um lugar para outro, ou se a gente deve ou não apostar nessa passagem, sair de um lugar para ir para outro. Eu trouxe uma questão também, que é do Bernard Gous, que é um psiquiatra francês que trabalha na abordagem Pickler, que a gente vem estudando, e que ele fala: para bem se separar, é preciso ter estabelecido vínculos. Então, se vincular é necessário e é imprescindível para que a criança se sinta protegida, seja lá em qual espaço for. Então, também no abrigo, a criança estabelece vínculo. E aí vocês podem dizer, você está falando de um lugar muito particular, né? Estamos falando do Ana Carolina, que, de fato, tem um investimento grande, né, nessas relações de afeto, que, de fato, acredita nisso, que a criança precisa chegar e ter um adulto cuidador de referência dela. Ela não pode ser cuidada por todos os adultos que estão ali. Ela vai ser cuidada e referenciada e vai contar com o adulto. Então, a criança ela vai estabelecer uma relação de vinculação afetiva de verdade. Ela vai estar no espaço coletivo, mas ela vai estar sendo vista de forma individual. Então, ela tem a rotina, né, institucional, ela prevê horários de banho, horários de almoço, as crianças vão para a escola. E a rotina é importante em qualquer situação para uma criança, né? Na nossa casa, os nossos filhos provavelmente também têm uma rotina. Mas o olhar individualizado vai conseguir dizer que aquela criança naquele dia não quer comer e o adulto de referência sabe por que ela não quer comer, que ela não precisa tomar o banho no mesmo horário que todo mundo toma, porque ela tem uma rotina diferenciada. Isso é possível de se fazer num espaço coletivo. Quando a gente, dentro do espaço coletivo, a gente está gerenciando o tempo daquela criança e não o tempo da instituição. E isso só acontece a partir de um vínculo. Então, eu acho que a gente precisa pensar o vínculo como algo importante, como algo que sem ele, né, sem ele a gente não consegue proteger e desenvolver, que a criança possa se desenvolver, né, emocionalmente e também motoramente em qualquer lugar, mas que isso também acontece e deve acontecer num espaço de acolhimento. A criança tem que estabelecer vínculo e o adulto tem que se vincular com essa criança. Isso não é senso comum. Então, você dizer hoje que o cuidador ele está vinculado a uma criança, isso não é um trabalho de senso comum. Isso é um trabalho profissional, claro que dentro de uma instituição, com todo o cuidado e supervisão, para que esse vínculo, que é de afeto, ele não é um vínculo maternal. A cuidadora não vai se colocar no lugar de mãe. E eu acho que no Família Acolhedora, a gente corre muito para esse caminho, que também não é, provavelmente, com certeza, na verdade, o que o Família Acolhedora preconiza. A mãe da família ela não é uma mãe acolhedora. Ali existe uma família acolhedora, mas ela não pode se colocar no lugar da mãe daquela criança. E numa relação privada, isso se perde muito rapidamente. Então, pensar, né, com o Família Acolhedora como uma estratégia positiva, que eu também defendo isso. Quando a Família Acolhedora no Rio de Janeiro foi ampliado em 2006, o abrigo que eu coordenava fechou exatamente porque todos os adolescentes do abrigo foram para a Família Acolhedora, e eu fui uma das pessoas que mais defendi o projeto, estive à frente na apresentação do projeto, e pude comprovar também que, para alguns adolescentes, por exemplo, a família não deu conta. Esses adolescentes voltaram para um espaço de acolhimento, porque são adolescentes que no abrigo já é difícil manejar e a família ainda mais. Então, é uma defesa de que o programa ele precisa existir, ele é uma estratégia de acolhimento, mas se a gente
pensar nele como uma única ferramenta para acolhimento, e especialmente para as crianças na primeira infância, que é o que está sendo discutido, eu acho que a gente pode não dar conta desse Brasil todo, e eu acho que a gente pode deixar o abrigo num lugar muito ruim, daquelas crianças que nenhuma família quis, então essas sobraram, vão para o abrigo. E aí eu fico pensando que investimento esses lugares também vão ter, né? Acho que eu falei tudo que estava ali, né? E aí, como que a gente tem feito esse trabalho dentro do espaço de acolhimento do Ana Carolina, né? Para garantir que, então, mesmo no espaço coletivo, a gente possa garantir a proteção e o vínculo afetivo dessa criança, garantir que ela, mesmo nesse espaço, tenha o seu desenvolvimento psicomotor favorável, e que ela possa, né, nesse período que ali está, viver a sua infância como toda criança merece ser vivida, né? Então, a primeira coisa é a gente legitimar o afeto como instrumento de trabalho. Eu já falei disso antes, né, mas reforçar assim, que o afeto é um instrumento. O afeto ele é profissional. A gente precisa lançar mão dele nas relações de cuidado com as crianças, com os adolescentes e adultos e idosos, enfim. O Marco Legal da Primeira Infância, ele traz essa previsão hoje na lei, né? Então, assim, quando a gente diz o que precisa ter numa unidade de acolhimento, o Marco Legal vai dizer, ele precisa do educador, ele precisa da cama, ele precisa, fala de tudo e afeto. Então, o afeto ele está previsto ali, não é mais um discurso, né, que muitas vezes é interpretado como um discurso romântico, de quem está muito envolvida no trabalho. Não, ele é um instrumento reconhecido por lei e que a gente deve exigir que os espaços contem com ele. A gente precisa olhar também para as unidades de acolhimento exigindo mais, porque aí senão a gente fica sempre nesse discurso, mas abrigo não é lugar para ter criança. O abrigo é uma medida protetiva. Então, assim, se é uma medida protetiva, tem que ser um lugar de proteção. Se não é, aí isso que está faltando coisas que a gente precisa cobrar e exigir para que aconteça, né? A criança precisa perceber que ela é importante para o adulto. Isso é importantíssimo dentro do espaço coletivo. Ela sentir que o espaço ele se mobiliza, ele se flexibiliza para atender aquilo que é da necessidade dela individualmente, né? Que ela não é mais um dentro daquele espaço. E isso ela sente a partir da relação que ela estabelece com o adulto. Então, o adulto ele tem que estar o tempo todo demonstrando para essa criança que ela é importante, que ela está sendo vista, que ela é respeitada. E isso é acolhimento. Isso é postura, né? Isso é da pessoa e não totalmente, não só, né, do lugar. Claro que o lugar influencia, o espaço influencia, mas ele não é decisivo para isso. O adulto cuidador de referência, eu já falei, né? Toda criança ele precisa ser cuidado por um adulto de referência. A gente não pode ser cuidado por todo mundo ao mesmo tempo, que eu acho que isso é um dos maiores prejuízos do acolhimento institucional, quando todo mundo cuida de todo mundo, então a criança não sabe com quem ela conta. Hoje eu almoço com fulana, amanhã eu almoço com a outra cuidadora, hoje é uma que me leva na escola, de noite já é uma outra que está me levando no médico. Isso é despersonalizar o cuidado. E o que a gente está defendendo é que a criança tenha um cuidado referenciado, né? Um cuidado personalizado. E a gente consegue, então, estabelecer com essa criança um sentimento de nós, né? Não é ela e eu, somos nós, juntos, em ação, cuidando exatamente desse momento delas de institucionalização, mas numa relação que é de verdade, né? Não uma relação, eu vou até aqui, daqui eu não passo, porque senão eu vou me envolver com essa criança. É um envolvimento profissional, mas o profissional passa por afeto. Gerenciar o tempo individual no espaço coletivo, eu já falei sobre isso, né? Que é uma grande mudança dentro de uma estrutura coletiva. A gente pensar que a rotina é necessária, porque é isso que sempre se justifica, né? Nossa, mas aqui tem horário para almoçar, tem horário para ir para a escola, todo mundo tem, gente. Na nossa casa também tem. Mas olhar para cada um dessas crianças dentro dessa rotina coletiva que é a diferença. Nem todo mundo precisa comer no mesmo horário, nem todo mundo precisa tomar banho no mesmo horário, nem todo mundo precisa ir para o mesmo passeio. A gente sempre acha que todo mundo tem que ir junto para o shopping. Aí vai 15 crianças para o shopping, aí chama a atenção do shopping inteiro, né? Aí vem todo mundo perguntar, essas crianças são do abrigo? Às vezes ainda vão de uniforme, né? Na prefeitura não tem uniforme, graças a Deus. E os cuidadores, quando tem, pelo menos no Ana Carolina, a gente manda 100. Porque você não precisa ir para o shopping anunciando que todas as crianças são do abrigo. E eu acho que esse cuidado a gente precisa refinar nos espaços coletivos. E dar afeto não é substituir a mãe. E aí eu estou falando muito
do acolhimento institucional, mas também muito do Família Acolhedora. A gente precisa ter esse cuidado. Por isso que eu penso que o Família Acolhedora é um programa muito artesanal. Não dá para ser um programa enorme, né? Se não tem possibilidade de acompanhamento muito de perto, se não tem a possibilidade de ouvir dessa acolhedora que está, de fato, se sentindo a mãe daquela criança, quando, na verdade, essa criança ainda tem uma mãe de referência que está sendo trabalhada com possibilidade de retorno para casa. Como que a gente maneja para que essas pessoas, essas duas mulheres, não entrem em disputa por aquela criança? Isso não vai favorecer o acolhimento da criança, quando a acolhedora está se sentindo nesse lugar, quando não há possibilidade dela ficar com essa criança. Eu fico pensando, por exemplo, no acolhimento familiar de crianças pequenas, na experiência nossa do acolhimento institucional, de uma criança, por exemplo, um bebê que a mãe amamenta. Então, um bebê que está acolhido, que tem uma mãe que ainda deseja visitar, ainda deseja, essa criança está amamentando. Essa mulher, ela pode ir todos os dias na unidade de acolhimento amamentar o filho, de segunda a segunda, né, incluindo os finais de semana. Não vejo, não é que não seja possível, mas eu não sei se é o mais adequado esse bebê estar no Família Acolhedora e a mãe visitá-lo de 15 em 15 dias. Um bebê que acabou de nascer, que está construindo vínculo com essa mãe e que só vai vê-la de 15 em 15 dias. Então, eu não estou fazendo uma defesa de um lado nem de outro, mas eu estou levantando questões para a gente pensar e refletir. A gente trabalha, então, todo esse nosso investimento, né, se dá a partir da abordagem Pickler, que a gente vem estudando já há alguns anos, mas agora efetivamente conseguindo implementar na unidade de acolhimento, que é uma abordagem que foi construída, pensada e experimentada por uma pediatra na Hungria, em Budapeste. E ela conseguiu, numa unidade de acolhimento, ela já era uma pediatra antes de ser uma coordenadora de um orfanato, então ela pôde, no orfanato, experimentar uma abordagem, um tipo de cuidado que ela já fazia com as crianças que ela atendia nas famílias e também nos hospitais. E o tempo que ela ficou nessa unidade, né, ela começou a trabalhar muito referenciada aos cuidadores, então, cuidar dos cuidadores não era só uma frase feita, ela, de fato, investiu nesses cuidadores. E ela conseguiu, depois de longos anos atendendo e acolhendo essas crianças na Hungria, identificar que as crianças acolhidas nesse espaço de acolhimento, que era o Instituto Locks, tinham um desenvolvimento psíquico e motor igual ou até, muitas das vezes, melhor do que as crianças que estavam acolhidas nas suas famílias. Isso, para a gente, foi um respiro, né? Identificar essa abordagem e também uma corrida para estudar e investir. A gente já teve o privilégio de ir até lá, de conhecer o Instituto Locks e ver concretamente que não é algo impossível de ser feito, é algo muito simples, inclusive, mas que traz uma mudança de paradigma de cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, muito sutil. E quais são, assim, muito rapidamente, os pilares da abordagem? O que a Amy Pickler se baseou, né? Primeiro, ela se baseia na figura de apego, que é exatamente a relação de afeto entre um adulto de referência e a criança. Ela estabelece isso como primordial para o desenvolvimento dessa criança num espaço coletivo. E ela trabalha com a liberdade dos movimentos da criança. Então, todo o espaço, e hoje é tudo que a gente tem tentado, né, construir dentro da unidade de acolhimento Ana Carolina, ele é pensado para que a criança tenha os seus movimentos livres e que eles sejam respeitados. Então, não se impõe à criança, mesmo um bebê de 3 meses, 4 meses, nenhum movimento que ela não seja ainda capaz de fazer. Isso significa dizer que a criança ela vai sempre ser colocada, por exemplo, no chão, de barriga para cima, um bebê, né? E ele, dentro do movimento dele, do tempo dele, ele vai virar, ele vai sentar, ele vai engatinhar, ele vai andar. E o andar independente, o andar sem a imposição do adulto, ele é muito mais saudável do que uma criança que a gente colocou sentada sem condições ainda de sentar. Então, a gente não trabalha com a faixa etária. Com 1 ano já tem que estar andando, com 1 ano e meio já tem que ter falado a primeira palavra. A gente trabalha com a maturidade da criança. Então, essa criança hoje tem maturidade já para falar, essa tem a maturidade para andar, mas porque ela vai fazer isso a partir do movimento dela. Isso significa dizer que a gente precisa ter um ambiente preparado para isso. Então,
todos os espaços do abrigo hoje são pensados exatamente para que a criança possa, com segurança, né, porque ela fica no chão, ela tem ao entorno dela objetos que são específicos para a idade e para a faixa etária dela, para a maturidade dela. Tudo isso hoje é objeto de estudo nosso, de dedicação nossa. E o que a gente observa já nesse espaço de acolhimento? Que nós temos hoje um espaço muito mais harmonioso. As crianças elas adoecem muito menos, porque bebê adoece pra caramba. À noite é uma festa no abrigo, né? Os nossos telefones também, porque à noite eles passam mal, à noite a gente tem que correr para a UPA, enfim. E com esse movimento de liberdade do movimento, né? De olhar para a criança de fato, de forma individual, e garantir a relação de afeto, a gente já percebe que as crianças estão se desenvolvendo de uma forma muito mais segura, com muito menos intercorrências de saúde e, principalmente, né, não principalmente, mas tão importante quanto, é como que a relação do cuidador com esse espaço e com essas crianças também mudou. E a observação que tudo isso que a gente faz só é possível ser feito a partir da observação do cuidador para a criança. Então, tudo é observado, é registrado e discutido depois entre a equipe. Essa é uma foto de uma criança nossa, acolhida, 6 meses agora, né? Está com 6 meses, ela chegou chegou recém-nascida para a gente. Quando ela chegou com uma indicação para neurologia e para fisioterapia, porque ela era hipotônica e estava bem paralisadinha, assim, bem durinha. E aí a gente, né, qual é o trabalho quando chega com essas indicações? Só chega a indicação. Aí a gente vai correr atrás, vai entrar para o CISREG, né? Então fomos para o CISREG, incluímos ela no atendimento para neuro e aguardamos também o atendimento da fisio. E aí eu devo confessar para vocês que com todo o estudo que a gente tem feito, eu já olhava para ela e pensava, ela não precisa de fisio, ela precisa do chão e do afeto. Mas, enfim, como é que eu ia dizer? Então, ainda não tenho condições de dizer isso para o Ministério Público. Estou quase chegando lá, mas ainda não consegui. Mas, como é no CISREG, as coisas não são imediatas, a gente levou um tempo esperando essa marcação. E começamos a promover o chão e estabelecer a relação de afeto com o cuidador de referência. Tem 2 semanas que ela voltou ao neuro, porque o neuro foi mais rápido do que a fisio, e o neuro disse para a gente, nossa, ela não precisa de fisioterapia. Ela tá num estágio que eu não imaginava que fosse possível, ela já está. E ainda assim, suspeitando como que uma criança dessa está numa unidade de acolhimento, como foi possível numa unidade de acolhimento. E aí a gente pediu, então escreve que ela não precisa de fisio, porque a minha palavra não tem validade nesse momento, né? Mas para mostrar para vocês que é possível fazer dentro de um ambiente preparado para isso, né? E esse é um outro menino, Carlos, ele é um bebezão, mas ele tem 2 anos de idade. Ele também chegou para a gente só olhando para cima, sem nem mesmo virar, né, o olho, assim, e com o movimento mesmo de para o alto. E a mãe dizia, olha, não pode mexer nele, porque se tocar nele, ele quebra todas as costelas. Ela tinha uma fantasia sobre isso, né? Tem uma questão dela, psiquiátrica, tinha uma questão social grave também, do espaço que ele ficava, então ele ficava sempre no mesmo lugar, sem se movimentar. E aí esse é ainda mais interessante, porque não foi a gente que disse, a cuidadora disse, mas aqui isso aí vai mudar rapidinho, vamos colocar ele no chão. E começamos a olhar para ele como uma outra criança que precisava do chão, para além da neurologista, claro, a gente não está negando a ciência e a necessidade deles estarem inseridos nesses acompanhamentos. E o Carlos começou a sorrir, começou a buscar todo o espaço com o olhar e buscar os objetos com a mão, mesmo ainda não conseguindo se virar. Ele já saiu, né, virando, ele já saiu disputando brinquedo com o outro, ali ele estava numa briga com um outro bebê, que estava muito mais desenvolvido que ele, mas ele já conseguindo se aproximar desse objeto e pegar esse objeto. Foi uma criança que já voltou para casa, não para a mãe, tem uma avó paterna que tinha total possibilidade de estar com ele quando não sabia do acolhimento dessas crianças. Então, foi feito um estudo, um investimento, ele retornou para a família e agora a gente continua no acompanhamento pós-reinserção, porque a mãe busca muito a gente. E essa mãe que não colocava ele no chão, em hipótese alguma, porque ele ia quebrar as costelas, enfim,
ela viu que ele ficava no chão na unidade de acolhimento. E ela ficava assim, mas não é perigoso ele ficar no chão? E a gente sempre retornava, mas por que é perigoso? Olha os movimentos que seu filho já é capaz de fazer. E ela começou a olhar para ele com o olhar de quem enxerga uma competência nele, né? E aí teve um dia que ele estava no chão com ela e o pai estava junto também visitando, e aí ela falou para ele assim, elas me convenceram que o chão é importante. Olha como que ele está bem, falando para o próprio pai da criança, né? Para vocês perceberem assim, que esse é um movimento de cuidado que a gente quer levar também, e principalmente para a família, porque a criança não vai ficar lá, a criança vai para algum lugar. Então, tocar as famílias sobre esse novo formato de cuidado é uma missão muito importante, né? Porque, no caso, agora ele não está mais lá, ele está com a avó. Então, a avó também pode observar esse cuidado e pode reproduzir isso no espaço familiar. Não sei se eu estou no meu tempo. Dentro de todo esse investimento, por exemplo, essa é uma cena de escolha de brinquedos para as crianças. Os brinquedos não são mais os brinquedos tradicionais, né, mas são brinquedos desconstruídos, que a gente chama, né? Então, para mostrar também que, apesar lá de Budapeste, Lodz ser uma outra realidade que não é a nossa, do Brasil, a gente não precisa de um investimento financeiro para implementar a abordagem dentro dos espaços de acolhimento aqui no nosso país. Então, por exemplo, ali tem desentupidor de pia, tem bacia, são coisas extremamente simples, que são exatamente esses objetos que vão garantir o desenvolvimento livre dessa criança. O difícil é convencer a cozinheira que a bacia é para ficar no quarto, porque ela adora pegar as panelas, as coisas e levar para a cozinha, que ela acha que estão muito bonitos, novos. Eu ainda tenho tempo? Posso falar? Né? E aí, encerrando já, né, eu trouxe um pouco quais são os passos do cuidado hoje na unidade de acolhimento, e para dizer que é possível investir nesse espaço. De novo, eu falo de um lugar, né, que há muito tempo se propõe a trabalhar com afeto. A abordagem veio só coroar o que a gente já pensava, e coroar muito bem, né? Claro. Mas que a gente ainda também está num processo. Não significa que vocês vão chegar lá hoje, vão ver todas as cuidadoras fazendo exatamente assim, porque também eu estou nesse processo, a equipe está no processo, enfim. Então, assim, quando a gente hoje faz qualquer ação de cuidado corporal com a criança, e aí o corporal entra alimentação, banho, troca de fralda, e são esses os momentos mais importantes de conexão da criança com o seu cuidador. Então, quando o cuidador hoje ele vai trocar uma fralda, ele dispensa para esse momento uma atenção muito especial, porque é esse momento que vai fazer a vinculação da criança com ele. E aí, depois, vinculada, você pode deixar a criança brincando sozinha, que ela não vai ficar te demandando, exatamente porque ela sabe que, quando ela precisa, ela conta com você. E aí, quais são os passos? Quando a gente, por exemplo, vai trocar uma fralda, né, que é um cuidado íntimo, a gente primeiro busca o olhar da criança, né? Ninguém toca no corpo do outro sem autorização. E do bebê a gente faz direto, porque a gente acredita que o bebê não está sentindo, ele não fala, então a gente chega e troca a fralda. E não é verdade. O bebê ele é uma pessoa e ele merece o respeito igual a nós que já somos adultos. Então, a primeira coisa, eu busco o olhar da criança e a criança encontra o meu olhar. E depois que a gente estabelece esse encontro, você comunica ao bebê o que você vai fazer. Então, você diz para ele, Bianca, eu vou trocar a sua fralda, vamos trocar a fralda, e você começa a dizer para ele o que vai acontecer naquele momento, para que não seja uma grande surpresa. Depois que você comunica, então você toca nele e inicia a troca de fralda. Você troca a fralda, você vai dizendo o que você está fazendo, e você vai percebendo que ele está interagindo com você, que ele participa da troca. E aí, estabelecida, né, essa relação respeitosa entre vocês, né, quando você termina, você agradece a criança por você ter trocado a fralda. Você diz, Bianca, obrigada, conseguimos trocar a fralda. Porque a troca só é feita se a criança deixa, porque quando ela não deixa, ela estica as pernas, ela, né, faz aquela pirraça que todo mundo conhece. E que, claro, se você é o adulto e que tem que trocar a fralda, você vai trocar, mas é muito menos respeitoso do que quando você traz a criança para participar daquela troca. E você finaliza e agradece. E aí, assim, para encerrar, né, voltando às questões iniciais de casa, eu trouxe também uma poesia do Bachelard para a gente refletir e poder encerrar pensando e desejando, né, que as crianças nesse Brasil afora, elas possam encontrar diversas alternativas de lar, né?
que seja qual for o espaço pensado e a proposta pensada, que de fato esse espaço e essa proposta possa se refletir no lar, no que o lar de fato se propõe. É isso, obrigada.